Fala galera, começando mais um Praticampo, o podcast do Sindicato dos Produtores Rurais de Nepomuceno. Eu sou Bruno Magalhães, junto com meu amigo Luciano Topa Mais. Luciano Topa Mais, e aí? Obrigado aí pelos telespectadores, obrigado por mais um podcast aqui que vai ser um sucesso. Então galera, hoje a gente está aqui com o José Marcos Rafael Magalhães, presidente da Minasul, e vai se apresentar com o seu currículo aqui um pouco extenso, pode resumir ele aí de toda a sua carreira. Por favor, seu José Marcos, se apresente aí. Currículo extenso por causa da idade, né? Muito velho, né? Tô com muita quilometragem. Você tá um podrinho, Zé. Pô, tô sabendo. Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, obrigado por estar convidando a gente para estar participando aqui desse trabalho de vocês. Parabéns pela iniciativa, muito bom o trabalho. E para nós é uma honra estar aqui. Resumidamente, então, a história, né, que eu percorri esse tempo todo aí, 66 anos. Tive 38 anos em telecomunicações, embora produtor, cafeicultor desde sempre, mas fiquei no mundo de tecnologia bastante tempo. Tive a oportunidade de trabalhar em várias empresas, em cargos de direção, diretoria, vice-presidência, presidência, e empresas com economia mista, empresa estatal no início, depois economia mista, depois empresa privada de uma muito agressiva e depois multinacional. E, por fim, numa cooperativa, uma experiência ímpar, diferente de tudo, desafiante, desafiadora essa missão, mas estamos tocando aí. Dentro desse período de trabalho meu, trabalhei no Brasil, vários locais aqui, trabalhei fora, em vários países, e experiências interessantes nesses cargos de direção. A gente pôde acumular alguma experiência, né? E depois de aposentado, tive um nobre convite de estar participando aqui na Minasul, num trabalho de profissionalização, de digitalização, internacionalização, industrialização dessa empresa cooperativista. E estamos aí há 6 anos, fizemos 2 mandatos de 3 anos, estamos iniciando um mandato agora de 4 anos. Nesse período tivemos, né, a missão, como eu disse, de estar alterando algumas coisas nessa empresa cooperativista. E os resultados saímos de menos de 2 mil cooperados para 10 mil cooperados agora, nesses 6 anos, de um faturamento de 400 milhões para 1 bilhão e 800, na parte de insumos, o faturamento de 60 milhões para 700 milhões, né, no último ano. Então, um crescimento bem, Cresceu um cadinho, Luciano. bem significativo. Eu tô pensando aqui, na hora que tá querendo descansar, ele... Mas, na verdade, quando você está muito acelerado, você tem que Desacelerando aos poucos, né? Mas é um trabalho interessante, e eu sempre coloco com toda a humildade, quem nos antecedeu, que nos deu essa missão, nos deu toda a base para fazer esse trabalho, nos indicou o que era para ser feito, então nós estamos cumprindo aí o que foi solicitado. E graças a Deus, com bons resultados para a empresa, né, para os nossos cooperados e para a cafeicultura de uma maneira geral. Abrimos também o portfólio, não é só mais café que a Minasul trabalha com cereais e HF, hortifruti, e isso nos deu aí uma boa condição de ampliar os horizontes. Nós tínhamos aí menos de 50 municípios, hoje nós estamos atuando em 250 municípios de Minas. Então ficou bem maior, né, o espectro que a gente atua. E também, né, no lado nosso aí de profissional e de produtor, somos cafeicultores aí em alguns municípios aqui, né, Cristais, Coqueiral, Nepomuceno e Lavras. Depois que você assumiu a cooperativa, aumentou em quantos municípios? Saímos de 40 e poucos para 250 Tá municípios. doido. Porque aí nós, com os cereais e com o HF, nós fomos mais longe, lá próximo de Belo Horizonte, né? HF hortifruti. Hortifruti, E aí deu para expandir e atender essa turma, né? E numa localização muito boa, né? Sul de Minas. Sul de Minas, nós estamos num centro de um triângulo, né? Varginha, equidistante dos 3 principais centros de consumo do Brasil. Nós estamos equidistante praticamente, né, 300 e poucos quilômetros de Belo Horizonte, São Paulo e Rio. Então, uma quantidade de oportunidade é uma coisa impressionante, né? Nós fizemos um planejamento lá em 2019, fizemos o planejamento Minasul 2030. E isso, estamos fazendo um roadmap, está desenhado, nós estamos fazendo acontecer e as oportunidades são muito grandes. A gente vai, no futuro próximo, estar com fábrica de suco, entrando em proteínas, porque tudo é oportunidade que tem aqui nessa região, né? Então a gente quer fazer a economia, ou agricultura circular, que a gente aproveita o que tem de melhor, e o que está muito em moda, né, dentro da agricultura circular, na verdade, é fazer agricultura regenerativa. Você aproveita isso para o mundo lá fora, é muito bem quisto, né? Você está fazendo uma coisa de maneira
aproveitando resíduos, aproveitando o que há de melhor na condição daquela propriedade para produzir e para reciclar. Então, estamos seguindo essa linha. Vai ser um trabalho, nós temos muita coisa para fazer ainda e, é claro, somos uma entidade de fomento ao produtor. Tudo que for bom para o produtor, nós queremos fazer. Focado no mundo moderno. Exatamente, nos tempos de hoje. E fomenta o produtor e incentivo também, né? Para o produtor também sair da mesmice e evoluir junto com o que o mundo tem evoluído. Está oferecendo, né? A evolução cada vez mais rápida, né? Exatamente. Nós temos muita preocupação em dar formação para esse nosso produtor e informação. Então é impressionante como é que isso pode ser bem aproveitado, né? Quando você tem essa combinação de estar formando o produtor e informando, dando aquelas condições para ele trabalhar. Claro que tecnologia é a base disso aí tudo, né? A gente tem a condição de, usando a tecnologia em si só, ela não representa muita coisa, mas ela bem utilizada, ela pode potencializar muito a condição de produção da nossa região, de melhoria de condições também do nosso produtor, da condição de vida, condição de produção, né? Muito, muito interessante. Em todas as atividades, né? Exatamente. Temos aí hoje facilidades muito grandes para que ele tenha mais produtividade e mais lucratividade. Não adianta também ter produtividade se não ganhar dinheiro. Não. Então a gente tem que transformar aquela produtividade em resultado. Eu produzo 40 sacos de café por hectare, mas gasto 45. Exatamente. Vendo 5 ano que vem. Não adianta nada. Exatamente. Produzo 50, mas gasto 60. Não adianta. Não, e é impressionante como é que você tem que buscar transformar o roceiro em produtor rural, né? O antigo barão do café em empresário. Você sair de achismo para você ter mais assertividade. Sair daquele negócio de uma agricultura subsidiada para uma agricultura eficiente. É o que a gente conversou no último podcast aqui, sobre exatamente isso. O produtor entender que ele é um empresário e usar as ferramentas que tem. A gente conversou com o Chico do Sebrae aqui, que falou justamente nesse sentido. De mostrar a profissionalização do empresário na sua propriedade, que ela também é uma empresa, né? Exatamente. E nenhuma atividade econômica carrega desaforo, nenhuma atividade econômica consegue carregar ineficiência. Esse negócio de terceirizar o problema, às vezes o produtor comete algum engano, algum erro, às vezes até ele é prejudicado por um incidente climático, mas isso faz parte do negócio dele. O risco do Exatamente. Do negócio. Ele tende a terceirizar a culpa, né? A culpa é da cooperativa, a culpa é do CNC, a culpa é do governo. Não adianta, nós estamos fazendo uma atividade de risco, temos que assumir esse risco e mitigar, fazer coisas com que a gente consiga sobreviver apesar do risco, né? Isso que é importante o nosso produtor ter em mente, né? Não, show de bola. Mas, seu Zé, a gente começou isso a... Não, seu Zé não, peraí. Você tem... Tô tentando ser... Pra quem não sabe, o Zé Marques é pai do Bruno. Ele cortou essa parte do currículo, estava sendo muito assediado. Mas exatamente isso. Antigamente era o Bruno, filho do Zé Marco. Agora é o Zé Marco, pai do Bruno. Pai do Bruno. É mais importante, né? A gente tem que pegar carona agora. É isso aí. Pensou, hein? Mas assim, pegando na linha que você falou, a gente discute um pouco sobre as instituições do café, do mundo institucional do café. Uhum. Queria que você falasse um pouco das empresas institucionais que você está fazendo parte hoje aí nos conselhos e a gente vai pincelando aí sobre a participação de cada uma e como o produtor pode estar sendo beneficiado por elas. Isso até em função desse desenvolvimento que aconteceu na Minasul, pelo trabalho dos próprios, né, colaboradores nossos, pela confiança dos nossos produtores, né, a Minasul ficou com muita visibilidade. A gente foi muito convidado aí para participar de muitos conselhos, uma coisa até meio desumana. Hoje a gente participa de 28 conselhos, 3 conselhos internacionais, 25 conselhos aqui no Brasil, mas é muito bom para você ter uma visão de tudo, né, de o que está acontecendo nesse mundo do agro, né, principalmente no agro café, todo o ecossistema café a gente participa. E vamos selecionar alguns pontos aqui, né, dessas instituições que a gente participa e como é que isso pode beneficiar o agrocafé e o próprio produtor ali, né. Dentro dessas instituições, eu considero o CNC, o Conselho Nacional do Café, um órgão muito importante. Ele tem mais de 40 anos, foi concebido em 1981. Eu também considero importante o CDPC, que ele foi já... Antes, só te cortando, esses órgãos, eles têm sede própria, ficam sediados, você já faz onde que eles estão sediados também, e talvez, se puder, o porquê. Tá bom. Então, mas só para dar um contexto, né, para a gente pegar toda a cadeia, todo o ecossistema café. O CNC está voltado mais para a produção, ele se preocupa com a produção do café.
Em seguida vem, eu vou colocar na ordem então a BIC, que é a da indústria, que ele é até mais antigo. A BIC foi instituída em 1973. Ela cuida então de todo o processamento do café no Brasil. E o Secafé é o mais novo de todos, mas bastante atuante. Ele foi concebido em 99. É o Conselho de Exportadores de Café. Então a gente pega desde a produção, da industrialização e da exportação. Organizando isso tudo, ainda temos o CDPC, que é o Conselho Deliberativo de Política Cafeeira. Ele é composto pelo ministro, né, do MAPA, né, do Ministério da Agricultura, e mais 7 participantes da iniciativa privada e 7 outros do governo, tá, de entidades do governo. Tem do Relações Exteriores, tem da Economia, tem do Planejamento. Então, cada ministério tem um representante dentro desse conselho e ele define as políticas do café como um todo. Muito importante no CDPC é que nós lá nesse órgão a gente faz a distribuição da verba do Funcafé. Hoje o Funcafé tem uma verba de 6,3 bilhões de reais. Esse orçamento é maior do que muito ministério, né? Maior do que muito orçamento de alguns países produtores de café aí. Isso ajuda muito a cafeicultura. O único país produtor de café entre os quase 50 que produzem café no mundo, o único que tem um fundo para o café é o Brasil. E esse Funcafé, ele foi criado? Ele foi criado e é um dinheiro da cafeicultura. Ele foi criado e foi montado, vamos dizer assim, pelos próprios cafeicultores. Houve um confisco cambial, cada saca de café, ou cada quantidade de café que saía num determinado tempo, tiravam um pouquinho ali e foi montando esse fundo. Depois, agora ele sobrevive, né, ele é ressarcido. Esse fundo é direcionado para empréstimo, para financiamento de alguma coisa, compra de máquinas? Não, investimento não, ele é colocado mais para os custeios do café. Então, ele é para comercialização de café, ele é para custeio da lavoura, ele é para a parte de marketing, e uma parte de capital de giro das empresas, né, por exemplo, cooperativa. Está direcionado exclusivamente para a cafeicultura. Né? Ele é da cafeicultura, foi feito pelos cafeicultores mesmo, é um dinheiro do cafeicultor. E o cafeicultor tem acesso a ele... Todas as instituições financeiras têm acesso a ele para repassar para o cafeicultor? Como que funciona essa... Nós temos vamos falar um pouco então do CDPC, aquela formação eu já falei, né? Tem uma parte do governo, uma parte da iniciativa privada, e o presidente é o ministro de plantão naquela época ali, né? O ministro da Agricultura. Indicado pelo nosso excelentíssimo presidente naquela gestão dele. Bom, mas ele então, um dos principais... a principal obrigação desse fundo é estabelecer para quem vai passar esse dinheiro. Então, quais são os critérios que a gente usa lá na hora de distribuir? Tem que ter uma entidade financeira no meio, né? Tem que ter uma entidade que vá fazer o manuseio desse dinheiro, colocar, ver, vamos dizer assim, o cadastro das pessoas, né? Afinal de contas, operacionalizar esse empréstimo. Então, como nós escolhemos essas entidades? Primeiro ponto, é uma entidade que consiga... diluir o máximo possível a verba. Então, o primeiro critério é aquela entidade que consegue pegar mais pessoas para conseguir colocar o empréstimo na mão. Certo. Segundo, é aquela que pega o dinheiro e consegue colocar, porque às vezes o banco pega e começa com um problema de cadastro e tal, não quer ali arriscar e morre com o dinheiro na mão no final do ano e devolve para o fundo sem ter aplicado. Ele paga o valor mínimo de juros. O custo do dinheiro, né? É o custo do dinheiro, mas para nós não é vantagem, nós temos que chegar no produtor. E terceiro critério seria de qual spread que aquele banco coloca. Quanto menos spread, quanto menos o valor ele cobra acima, mais dinheiro a gente dá para aquela entidade no próximo ano, né? Então, só para exemplificar para um produtor aí, o Funcafé vai liberar o dinheiro, se você tiver os valores reais aí, é melhor, mas esse ano vai ser um juros mínimo de X, o banco vai pôr o spread em cima, então vai ser X mais spread, né, 2, 3%. E o produtor vai pagar aquilo ali. Às vezes o banco fica com esse dinheiro parado, paga só X e devolve para o Funcafé. Dando números então, né? O X desse ano são 8%, né? Hoje o fundo é remunerado... Esse ano, 22, 23. 22, 23. O fundo vai ser remunerado em 8% e os bancos podem colocar até mais 3%. E, então, 11% que o produtor estaria pagando lá na ponta. No máximo. Logicamente, às vezes a reclamação de que esse dinheiro chega atrasado ou que não chega para todo mundo, tem que ter responsabilidade com relação a esse valor. Então, senão acaba, né? Se começar a ter muita calote e tal, o dinheiro acaba e é de todo mundo, né? Então, a gente tem os critérios, sim, para poder emprestar. O produtor tem que estar com o cadastro acertado, né? Tem que estar adimplente, ele tem que mostrar capacidade de pagamento.
Então não é para qualquer um, é para quem estiver realmente, é para o produtor eficiente. Ah, mas é uma perseguição. Não, isso não é filantropia, isso é um negócio. Então o produtor tem que ter consciência de que ele vai pegar o dinheiro e vai ter que pagar, né? E isso já é um limitador, né? Então, numa época de crise, num ciclo de pobreza da cafeicultura, que de vez em quando aparece, né? As coisas ficam mais limitadas, né? O produtor, esse crédito, ele só é acessado por aquelas pessoas que realmente têm condição de ressarcir, né? Não é uma filantropia, repito, isso não é fundo perdido, isso é um dinheiro que ele tem que ser cuidado, né? Então, esse é um critério que a gente tem Hoje em dia ele não é mais arrecadado, né? É só o que já está guardado que gira ali, né? Não tem mais arrecadação, nós estamos tendo que manter isso aí, crescer no bolo com esse ressarcimento através de juros, né? E tem aumentado bastante, né? Bastante que eu digo, em relação ao juro, né? Quando você tem um juro de 13,75 a Selic hoje, com 8%, quer dizer, nós estamos abaixo da Selic, é uma forma de ajudar o produtor, né? A empresa, né? A entidade financeira põe os 3%, porque se houver inadimplência, ela tem que cobrir, né? Então, o produtor, né, nessa faixa hoje de juros de 13,75 Selic, você vai pegar um juro aí num banco, um recurso não obrigatório, ele chega a 15%, 16%. Então, 11% é menos ruim, né, do que um juro que esteja aberto aí na praça, né? Bom, então o CDPC é um órgão muito importante, a principal atividade dele é realmente direcionar essa verba, né? Mas ele tem uma série de outras situações, ele faz a questão de marketing para fora do país, ele faz a questão das políticas do governo para o café, vamos supor que vai ter um estudo de fazer estoque, é o CDPC que vai definir isso aí. Vamos acertar... Ele põe as diretrizes, tanto do presente como do futuro. Exatamente, e busca perceber o que está acontecendo no mundo e fazer de acordo, né? E ele tem uma influência sobre os outros órgãos ou são todos independentes? Ele dita as normas e os outros órgãos vão ter que se adequar a essa norma, né? Por exemplo, a questão da distribuição da verba, o quanto que vai para custeio, o quanto que vai para pré-comercialização de café, né? De que vai ao invés do capuco lá na cooperativa, ao invés dele vender o café, ele vai pegar um dinheiro e ficar esperando o melhor momento para pegar o café. Então isso também é definido pelo CDPC. Quanto por cento que vai para pré-comercialização, quantos por cento vai para custeio, e com isso aí a gente vai, quanto vai para a indústria, né, para capital de giro para a indústria, a gente tem um dinheiro para a indústria também, né, para poder fazer torrefação no Brasil, né? Isso então são as linhas mestras. Mas os demais órgãos têm uma certa independência. A gente pode falar, por exemplo, do que eu comentei há pouco, né, do CNC, Conselho Nacional do Café. Antes de entrar no CNC, só te cortando, você falou aí do dinheiro da cooperativa, às vezes o produtor vai segurar o dinheiro e financiar. Esse dinheiro, ele vem do Fundo Café para a cooperativa também, as cooperativas técnicas? Não, de linha de crédito, né? Não, então, mas a cooperativa de produção que você fala. A cooperativa de produção, ela também tem acesso ao Fundo Café para poder estar gerando isso, ou só o crédito que tem acesso a ele? Nós já brigamos muito, inclusive Minasul e Cochupé, que os mais brigam lá para poder pôr a mão nesse dinheiro diretamente, sem passar pela entidade financeira. Mas tem uma regra que tem que passar pela entidade financeira. Então, a cooperativa também entra como se fosse um produtor. Uhum. Então, a gente recebe via entidade financeira. Então, a gente recebe, por exemplo, a 11%. Hoje mesmo nós atendemos a Caixa, eles querem colocar muito dinheiro lá, mas do Fundo Café, que ainda tem, mas a 11%, e colocando o spread deles de 3%, e chega na cooperativa a 11%. Mas já é uma coisa boa, que já ajuda, porque... aí vai fora, ter um caixa para girar, né? Exato, e aí fora o juro está 15% hoje já, né? Mas é isso. E é claro que se nós pegássemos diretamente a 8%, seria um benefício a mais para o produtor. Nós não desistimos ainda não, estamos buscando aí com a profissionalização das cooperativas de produção e não cooperativa financeira, aí a gente, com essa profissionalização, a gente quer pegar esse dinheiro direto e evitar o spread, né? Nós, claro, teríamos que colocar um spread para cobrir alguma inadimplência, né? Tem os custos custos operacionais, exatamente, ok. Mas é isso aí. E com relação ao fundo, é isso, né? Tá respondido. Mais alguma dúvida? Não, tá entendido. Vai dar aula sobre o Fundo Café agora, tá doido. Produtor. O produtor procura o Topo Mais, né? Procura. Só que lá nós não temos Fundo Café, não. Tem um cafezinho pra tudo. O cafezinho tem. Cafézinho expresso. Mas aí, voltando aos órgãos, aí vamos no CNC agora. O CNC é uma entidade, ela é privada, né? Quem banca o CNC são cooperativas, e é uma entidade que já está há mais de 40 anos,
passou por toda a história da cafeicultura, evoluiu muito, ajudou muito a cafeicultura. O CNC consegue, né, ele faz uma interface muito boa com o Congresso, com o Parlamento, né, brasileiro, com o governo também, e busca estabelecer e fazer valer vamos dizer assim, as diretrizes que saem do CDPC. Então ele vai viabilizar isso aí. E mais do que isso, ele preocupa com a pesquisa, está junto com a Embrapa, o CNC fomenta muito a pesquisa, né? Junto com o próprio o Procafé, que é uma outra entidade de pesquisa que a gente tem, excelente, né? Que nós já falaram aqui, e a gente depois pode comentar alguma coisa. Mais do que isso, a parte de marketing, o CNC se preocupa muito em colocar a condição da gente estar lá fora apresentando o nosso produto. Repito, na pesquisa, está sempre junto com a Embrapa para fazer isso acontecer. A gente não pode ficar parado, você tem que estar desenvolvendo sempre manejos mais adequados, formas até, por exemplo, né, a gente incentiva muito lá via Embrapa esses experimentos de fermentação, de fazer sabores e aromas diferentes desse café, né? Com muita aceitação, inclusive esse café exótico agora. Então o CNC participa de tudo isso aí. E muito também, ele faz muito contato com as outras instituições similares nos outros produtores. Na Colômbia, por exemplo, né? A gente tem muito contato com o pessoal da Colômbia, da Federação, para poder estar ali acompanhando, né? E diga-se de passagem, né? Com todo esse marketing da Colômbia, né, do nosso amigo Juan Valdez, hoje a Colômbia é o 6º comprador de café do Brasil, né, no mundo. O Brasil exporta para mais de 50 países, né, e muito mais ainda para todos os bebedores de café, hoje mais de 60. E a Colômbia é o 6º colocado, quer dizer, compra café do Brasil, às vezes coloca o nome da Colômbia, né, e coloca para fora. Mas isso é bom para nós, porque a gente está fazendo um café igual ou melhor do que o deles, né? Com certeza. O que faltou para a gente foi o marketing lá atrás, que eles acordaram primeiro, né? Na verdade, os Estados Unidos fez aquilo ali para tentar diminuir um pouco a cocaína lá, né? Eles começaram a tentar fazer... Incentivou o café. Aí tem até um caso engraçado, né? Tem um parente nosso, Antônio Wander, ele dava assistência em algumas lavouras na Colômbia, e ele chegava lá, deixava lá a receita para se usar, e voltava dali 6 meses, no meio estava com a cocaína bonita pra caramba e os pés de café muito maltratados, eles aplicavam na cocaína. Serviu para mascarar a produção de coca. E aí para os Estados Unidos o satélite não conseguia definir o que era coca e o que era café, não dava para separar, né? Tudo era planta. Bom, mas é fatos que acontecem, né? O importante é que dentro dessa condição do CNC, ele perceber o que está acontecendo, fazer campanhas também para o marketing, fazer o nosso marketing lá fora, é muito interessante para o produtor, afinal de contas, que tem esse benefício depois, né? Hoje a gente melhorou muito essa nossa condição inclusive de qualidade, né? O Brasil era tido como um produtor de commodity, e agora a gente já tem uma colocação de muitos cafés especiais e muito bom. Isso agrega valor para o produto, né, e melhora a renda do produtor. Ninguém consegue competir com quantidade e qualidade que o Brasil consegue. Exatamente. Falar, não vou comprar doce, então vai comprar de quem? Hoje nós somos o maior produtor. E não só no café, né? Na agricultura em geral. Exato. Não tem como concorrer com esse tanto de terra que nós temos aqui, com esse clima, né, e com a tecnologia que nós temos, não tem concorrência. Não adianta o Macron ficar enchendo o saco, não consegue lutar contra o Brasil, né? Não só no café, como nas outras commodities também, né? E o café, além de commodity, ainda tem esse café especial que nós já temos uma colocação pelo mundo afora muito boa. Então o CNC, ele é um órgão que ele é mantido pelas cooperativas e ele preocupa em fazer esse papel de estar colocando a produção de forma adequada, né? Então, mais uma vez, o produtor está sendo beneficiado com mais um outro órgão. Exatamente. E esse órgão financiado pelo próprio produtor, né? Pelo próprio produtor, as cooperativas que fazem esse aporte para poder sustentar o CNC funcionando, né? Das funções que você falou do CNC, uma dúvida aqui. Hoje, na Bolsa de Nova York, onde o café é precificado, o café colombiano tem mais 3 pontos acima? Sim, o contrato C, que a gente fala, que é C de Colômbia, né? Ele é um pouco mais valorizado do que o brasileiro. Chega a 3 pontos, não? Varia mas é um mínimo de 3, às vezes é mais, chega a mais pontos, então, né? O CNC poderia ser o órgão que estaria nessa briga para talvez chegar o café brasileiro ter esse aumento de pontuação lá dentro, ou isso é uma coisa que não existe, não tem como mexer mais, já está
Olha, mercado é mercado, né? Então isso vai depender de nós colocarmos essa coisa de maneira estruturada, mostrar lá fora que o café nosso tem a mesma qualidade, né? Isso está acontecendo, aos poucos está acontecendo, né? Essa última dificuldade aí que afetaram os brasileiros também, essa questão de muito café travado e depois o congeado, o café subiu muito de preço. Nós tivemos dificuldade, né? O Brasil teve, a Minasul teve, né? E já, inclusive, equalizamos tudo isso aí. Mas a Colômbia teve mais problemas. Vários produtores lá não entregaram a safra, tá? Isso pegou muito mal. Perde credibilidade. Perde muita credibilidade, quer dizer, quase que mataram o mercado futuro deles lá. E é uma ferramenta excepcional. Então, esses fatos vão minando o lado de lá e melhorando para nós. O Brasil honrou todos os compromissos. Minasul, por exemplo, honrou todos os compromissos. Nós rolamos, propusemos para os produtores rolar metade dos contratos, né, entregar só a metade e deixar aquela outra metade, vende a metade a um preço bom e deixa a outra metade para entregar agora em 23, né, e aí consegue fazer uma média. Nós, inclusive, pessoalmente fizemos isso, né, você sabe. Então, esse tipo de conduta adequado, conduta muito mais idônea, né, e honesta, isso vai minando esses outros países que não têm esse tipo de procedimento, né. E aí o Brasil está tomando esse espaço tranquilamente, né, e se firmando como, além de qualidade, um país sério, né, que honra compromisso e tudo mais. Tudo aí vai melhorando para nós como produtor de café. Isso é uma boa notícia. Boa notícia, boa notícia. Isso seria um procedimento a longo prazo, vai depender de marketing e muitas outras coisas, né? Mas seria o CNC que seria esse articulador. E junto com o Secafé, que o Secafé é o Conselho dos Exportadores do Brasil, os exportadores de café. Já que você pontuou aí, fala um pouco aí sobre o Secafé. O Secafé é desses três que eu comentei aí, né, da produção, da indústria, da BIC e da exportação. O Secafé é o mais novo, foi em 99 que foi criado. Ele foi a fusão de duas empresas que existiam na época, duas entidades, né? Tinha uma associação de exportadores e um outro órgão, somaram e deram o conselho, né, de exportadores. E ele faz um trabalho muito bom. O Secafé, ele faz o trabalho de marketing lá fora, faz o trabalho vamos dizer assim, de organizar toda essa exportação. Ele sabe para onde está indo, quanto que está indo, qualidade que está indo, sabe tudo, né? A gente só não consegue saber quanto que vai produzir, né? Então, mas esse conselho, ele é bancado pelo governo? Não, esse conselho também tem um fundo. Ele tem uma condição de se manter em função de um registro que você tem de exportação. Ele tem para você registrar o café que está saindo do Brasil, tem uma taxazinha que ele então se mantém. E também ele faz eventos, né, e consegue arrecadar coisas aí, né? Entendi. Tem um jantar, um coffee dinner, que é feito por ano, então uma coisa muito interessante, vem gente do mundo todo e se vende ali o patrocínio e tal, e já dá um dinheiro para sobreviver, né? Mas ele tem vida própria também e consegue fazer um trabalho muito bom, excelente. Hoje mesmo nós tivemos reunião desse conselho e sempre está colocando ideias novas. Nós estamos agora numa batalha para a questão do crédito de carbono, de comercialização de crédito de carbono. O CNC está olhando também, mas o Secafé está olhando, porque lá fora ele está vendo quem está querendo comprar isso aí, né? Isso aí, o crédito de carbono é uma coisa que vai entrar. A gente está conversando sobre diversificação. Ele se realmente for rodar da forma que fala, até a área de preservação permanente pode estar entrando nessa produção de crédito de carbono e vai ser uma ferramenta muito boa para o produtor no futuro. Tem que ficar esperto e estar com a propriedade regularizada, tudo adequado para poder estar conseguindo essas vantagens, né? Sim, é uma coisa que veio para ficar. A gente tem aí hoje, em setembro passado agora, o Parlamento Europeu colocou uma lei absolutamente leonina contra o Brasil, mas na verdade, isso lá, quando nós fomos equalizar, exigir de todos os outros países a mesma coisa que eles estão exigindo do Brasil, nós vamos sair na frente. Então, um rápido comentário aqui, né, a resolução que foi colocada pelo Parlamento Europeu começou com uma área de desmatamento na região amazônica. Eles não comprariam nada se tivesse vindo de uma área de desmatamento. Eles colocaram a data de 31 de dezembro de 21. Eles iam tirar as fotografias aí de 21. E se houvesse algum corte de árvore, diferente da lei brasileira, se estivesse dentro da lei, mas se houvesse desmatamento, eles não iriam comprar café daquela região. Era da região amazônica.
Eles resolveram depois, antes começou com cacau, com gado, depois colocaram café, colocaram uma série, ovinos, colocaram um som de coisa naquela região. Depois resolveram também incluir a Mata Atlântica e o Cerrado. Então, quer dizer, pegou o Brasil todinho. Qualquer área de desmatamento não se compraria mais esse tipo de material. E não satisfeito com a questão do desmatamento, colocar também direitos humanos. Se houvesse algum problema com direitos humanos, não compraria o café dessas regiões. E depois ainda complementar ainda com direitos de povos originários, indígenas. Se tivesse algum problema com indígena, também não compraria. E o problema não precisa ser explicado, né? Se houver uma denúncia. Surgiu uma denúncia, mesmo que exorbitante, eles cortam a importação e até aquilo lá ser apurado. Então isso tá decidido, mas ainda não está ainda implementado. E depois ainda tem mais um requinte de crueldade, né? Eles também atrasaram a data, passaram de 21 para 19. Agora, de 31 de dezembro de 2019 em diante, se houve o desmatamento, não comprariam mais dessas áreas. Ela que é o Cerrado, a região amazônica e a Mata Atlântica, então o Brasil todo. E estão discutindo quando vai implementar isso. Mas aí o Brasil, nós temos que nos defender, né? Nós estamos lá, temos um embaixador brasileiro na comunidade europeia, ele participa do CDPC, inclusive, o Gislene, e tem lá que ponderar a coisa, né? E eu comentei numa reunião que nós estávamos discutindo isso, poxa, o que nós podemos fazer? Entrar com a representação na OIC, na organização, OMC, Organização Mundial do Comércio, OMC. Mas vai gastar 3 anos e tal. Eu falei, o que a gente pode fazer de outra coisa? Pedir reciprocidade. Então, se vocês estão exigindo isso de nós, vão exigir deles, os produtos deles, né? Mas o produto deles não vem. E é um pouquinho de fruta temperada, queijo da França, que nós temos queijo melhor aqui na canastra, vinhos também, a gente tem vinho bom. É produto que vem pequeno. É supérfluo, a gente não precisa disso. Então, reciprocidade, né? E depois a gente podia estar retalhando, então, né? Falei, poxa, nós temos aqui 86% na região amazônica de florestas intocadas. No Brasil como um todo, 66%. A Europa tem 2,2% de floresta. Então a gente vai pedir então que eles, olha, para você vender produtos para nós ou para você exigir isso nós queremos exigir de vocês também. Então vai ter forma de contornar isso aí, não vai ser fácil, mas tem um detalhe, uma coisa interessante, né? Como eles abrangeram demais a coisa, por exemplo, direitos humanos, trabalho escravo, trabalho de criança, Vietnã. Tirando os concorrentes nossos, né? Aí quando você compara os concorrentes, o Vietnã é trabalho escravo. Você pega a América Central, é criança trabalhando, índio, é tudo atrapalhado. Então quando você colocar isso tudo junto, o Brasil vai ganhar de goleada. Aí você vai para dentro, né? A tecnologia que nós temos, né? Da porteira para dentro. Os outros países aí, média, produtividade muito boa. Na Colômbia, 12 sacas por hectare. Tem lugar, Panamá, 8 sacos por hectare. Nós estamos com média de 30. Né? E com totalmente manual, né? Exato, sem mecanizar. E assim, quando se colocar tudo, a gente tem, na verdade, pode ser uma boa oportunidade para nós. Tá bom, então vai exigir de nós, queremos exigir todos os outros também, os outros fornecedores, né? Aí a OMC tem que entrar equalizando, porque também não pode ser 2 pesos, 2 medidas, né? Exato, Então, isso pode ser bom para a gente, essa questão lá na frente. Nós vamos ter que saber trabalhar, porque eles querem realmente, é tudo comercial, né? Na verdade, não tem ninguém preocupado com o meio ambiente, eles querem apertar para a gente baixar o preço, né? Não sei se eu vou adiantar alguma coisa. Para o produtor, explicar assim, o que é o crédito carbono para ele? Olha, todas as plantas, como estão fazendo a fotossíntese, ela está tirando carbono da natureza, né? Está tirando o gás carbônico ali do ar, né? Para processar. Para ela processar... Purificando o ar. Para purificando o ar. E fixando nitrogênio no solo e tudo mais. Então, isso é calculado. A gente quer estabelecer uma fórmula que é plausível. Que seja universal. Que seja universal. Existem várias outras. Existem várias formas, mas é exatamente isso. A planta, quando ela está crescendo, inclusive, né, ou quando ela está vegetando, não precisa nem estar crescendo o ramo, não está crescendo em altura, não, mas está soltando ramos novos, ela está fazendo a fotossíntese e está fazendo esse tipo. Isso vai entrar na floresta, né? Exatamente. Isso vai entrar só em vegetação nativa ou vai entrar nas culturas também? Nas culturas também. Então, o café, por exemplo, você está crescendo uma lavoura de café, você plantou, ela está sequestrando carbono pra caramba da natureza. Você poda uma lavoura de café num determinado ano, quando ela está crescendo, ela está sequestrando. Eu até te cortando, não sei se eu estou certo, talvez se tiver mais informação você me corrige, que eu estava vendo que eles vão fazer, a conta por exemplo, 1 hectare de café, compra que área plantada no meio. Então vai ser, eles vão fazer uma fórmula, já tem mais ou menos, o que aquelas culturas ali crescendo, porque a braquiária é uma cultura e o café é outra do mesmo lugar, né?
O que elas estão capturando, faz uma conta do que você gastou para produzir aquilo ali, o que você gastou de trator andando, adubo, o que esse adubo gastou na sua produção, junta aquilo tudo ali, joga no final, o que for positivo você recebe. Se você tiver um saldo, né? Se você tiver um saldo. Dentro da produção. Só que aí o que acontece? Na hora que você pega a propriedade inteira, ela vai ter aquela área de lavoura que teve custo e teve ganho, e vai ter aquela área de floresta que teve só ganho. Entendi. Aí ele acumula aquilo tudo ali junto, faz a regra que ainda está a ser definida, ainda não foi definida mundialmente, e a partir daí sobrou X, você ganha X por metro cúbico de carbono sequestrado. Basicamente é isso aí. Agora você tem que ver a linha como um todo. Por exemplo, você vai produzir o café, mas o café até chegar na xícara vai ser torrado, tal, vai ser transportado. Então tem que fazer toda essa equação. Aí o café tem que ser carbono zero até chegar na xícara, né? E aí a gente vai levar na vantagem de novo. Por exemplo, o Brasil tem muita fonte de energia limpa. Europa não tem tanto, né? Carvão e combustível fóssil, né? Nós aqui temos eólico, temos solar, né? Temos hidráulico, muito. Então o que vai acontecer? Logo a gente vai ver que se industrializar no país vai ser muito mais viável para a natureza do que você mandar para a Alemanha para fazer industrialização lá, né? Hoje praticamente tudo na Alemanha faz um processamento de café violento, né? E distribui na Europa toda. Ela tem um sistema de logística muito bom e tem uma indústria já instalada que faz. Só que a energia dela não é uma energia limpa. Então, se quiserem realmente tomar conta da natureza, vai ter que processar esse café aqui. Já vai sair com um valor agregado muito melhor para nós. Melhor para nós, né? Para nós e para o mundo, né? Se for realmente o que eles querem, né? Na verdade, como é muito comercial, a gente vai sempre... Na verdade, briga comercial, né? Então, só ajeitando o... Mas é uma grande oportunidade. Então, só para ficar mais claro, né? Quer dizer, quando a gente está pensando em Brasil, o nosso potencial é grande demais, né? Pelo esse tamanho nosso, então a gente consegue produzir, consegue processar aqui de maneira muito mais limpa, né? De maneira verde, né? Que eles falam, né? Tá namorando o chopp diferente aí? Tô fazendo aqui o quê? Eu servi um chopp do funil aqui pro Bruno, que é um dos patrocinadores nosso do podcast. Muito bem. E aí, esse aqui é o Summer. Um sabor de verão. Quer que você vai dar sua opinião aí, Bruno? Porque... Olha, cremoso, hein? Vai ser chique, trem. Ele é mais encorpado, mais frutado que o... Mais escuro um pouquinho do que o Pilsen. A gente tava tomando mais cedo. Vocês estão entendidos, né? Não. Vocês têm que entender de café, né? Porque você tá... Não é porque hoje tá de noite. Se fosse mais cedo, a gente tomava café. Agora já tá na hora do chopp. Bom, falamos aí então dessa questão dessas pressões que a gente está sentindo, isso é no agronegócio brasileiro como um todo e, claro, reflete no café, né? Mas temos como contornar isso aí, temos como sair bem dessa pressão que estamos sofrendo e vão sofrer mais ainda quando eles implantarem essa portaria que eles estabeleceram lá na Comunidade Europeia. Mas a gente tem como demonstrar que a gente é melhor do que qualquer outro país aí, do que qualquer outro produtor de café. Né? A bola tá com a gente tem que saber jogar ela, né? E só complementando aqui a puxada do nosso Luciano, Topa Mais? O que é Topa Mais? Topa Mais é uma empresa de topografia, está localizada em Nepomuceno, Minas Gerais. Estamos prestando bastante serviço em georreferenciamento de imóveis rurais, que todas as propriedades vão ser obrigadas a fazer. E precisando aí de serviço de topografia, é só entrar em contato com o Luciano Topa Mais lá na Nepomuceno. E se quiser plantar uma hortinha no fundo de casa, também tem a Flora do Trevo. Aí tem a Flora do Trevo lá na Nepomuceno também, que está localizada ali nas margens da BR-265. E se quiser lá, nós estamos transformando lá num garden. E temos todas as soluções para jardins e parte interna de sua casa. Lá. Moeirão de cerca tem? Tem moeirão tratado. Tem peixe para... Tem peixe também. Tem tudo, né? Tem tudo, tem artesanato, tem enfeite para dentro de casa, pode ficar à vontade. Bom demais. E agradecer também a Prefeitura Municipal de Nepomuceno, né? Também nos auxilia aí nessa gravação do podcast, e a FAENG, que é a veia do nosso produtor de Minas Gerais, que abaixo da FAENG a gente está aí os sindicatos, o Senar, que leva curso para todos vocês produtores, o INAES, que é a parte de inovação do nosso sistema. Então... pega lá, a FAENG também é um grande parceiro seu, viu, produtor? Voltando ao nosso assunto aqui, Zé Marcos, papai. Já falamos do CNC. Agora eu posso falar. Falando um pouco do CNC, do CDPC, da ABIC, do Secafé.
pegando parte mundo agora, a OIC hoje com a direção de uma brasileira, né? Fala um pouco do papel da OIC no mercado do café, no mundo, só para dar um aspecto geral quão importante ser uma brasileira como presidente. A gente está tendo o privilégio de ter sempre brasileiros lá na OIC, mas é a primeira vez que é uma brasileira, né, uma mulher, uma executiva. A gente tinha sempre, só eram mais pessoal de carreira do Itamaraty. Hoje é uma executiva brilhante. A Vanusa a gente conhece bem, o trabalho dela é uma técnica. E mulher, porque a mulher tem muito mais a lateralidade do que o homem, ela consegue enxergar muito mais coisa. Eu tenho conversado sempre com ela, cada hora está num lugar, no Congo, cada lugar é meio esquisito, mas está olhando muito e trabalhando para que essa cafeicultura seja cada vez melhor no mundo aí. Ela tem um programa de governo excelente e como ela é uma técnica, ela já foi produtora de café, a gente tem certeza que a sensibilidade e a capacidade de olhar de uma forma mais adequada para a cafeicultura mundial vai ser inexorável. Ela vai fazer uma coisa, já está fazendo um trabalho muito bom e vai, no final do mandato dela, com certeza deixar um legado muito grande para a cafeicultura. A gente troca ideia sempre e eu tenho o privilégio de estar... Então é outra notícia boa. Ela realmente para o Brasil, para a cafeicultura mundial, foi uma notícia muito boa. A gente teve a honra de indicar o nome dela e trabalhar na campanha para que ela fosse eleita, né? E foi. E agora a gente está aí colhendo esses frutos. Já começamos a colher os frutos de um trabalho muito bom que ela com certeza já está fazendo e vai concluir, né? Muito bom mesmo. É um fato muito positivo. Bom demais. E a gente tinha feito uma piada lá atrás, ninguém riu, achei que a piada foi mal feita, então eu vou voltando no assunto. Não, só falando negócio agora até esqueci que eu quero o negócio. Mas sobre os dados da exportação. A exportação a gente já está sabendo, mas e a produção? Então eu queria que você falasse alguma coisa aí a respeito das previsões de safra da Conab, se tem alguma ideia do futuro, conseguir umas previsões mais assertivas e como que vai funcionar agora com essa nova gestão da Conab, né? Com relação às escolhas, né, desse novo governo, a gente não tem muita garantia que possa ser coisa boa, porque não são escolhas técnicas, né? Mas a Conab soltou uma previsão, ela estava já já estava em andamento. Eu considero a previsão da Conab razoável. O IBGE, imagina, tem 2 órgãos brasileiros oficiais que fazem previsão de safra. O IBGE soltou um número diferente. Normalmente acontece isso, né? Soltou quase 6% a mais. Tem empresas aí particulares, aí, traders, soltando números maiores. Não estou com essa confiança. Na nossa área de atuação tem aparecido um café, mas eu sim considero que quando está granando o café, o fruto fica maior, dá uma impressão que tem muito mais café. Mas são poucos grãos na roseta, né? A roseta meio banguela. Na minha previsão pessoal, né, e ouvindo, né, os nossos técnicos, essa nossa produção vai ficar em torno aí de 55 milhões, 56, bem próximo da Conab. Talvez um pouquinho mais, pela essa condição de chuva que nós estamos tendo, né? A Conab foi 62? Como? A da Conab foi 62? Não, a Conab 54,9, né? Quase 55. E o IBGE quase 56, colocou 5% a mais quase. Então não vai quase 57, 2 milhões um pouco a mais aí. Então eu vejo que vai ficar por aí, eu acho que um pouquinho, talvez entre os dois, mas mais próximo da Conab. Tem gente falando em 60, mais de 60 e não consegue, eu acho que não consegue. A não ser que, claro, né, tem toda uma contaminação, uma coisa complicada nessas produções nossas, né, que o pessoal torra muito ainda, né, apesar de um trabalho muito bom da BIC, mas ainda temos aqui dentro do Brasil as torrefações nossas ainda. Torrando pauzinho, torrando cascai. Painha. E até voltando à BIC, né? A BIC dessas instituições foi uma das primeiras, foi em 73 que ela foi criada. Um fato interessantíssimo, né? Naquela época do congelamento de umas providências de 85, nós chegamos a ter uma redução de consumo no Brasil. O Brasil consumia na faixa de 4,7 quilos por habitante ano. Com o congelamento de preço, aquela confusão do Sarney, nós voltamos para 2,2 consumo de café por habitante ano, 2,2 quilos por habitante ano.
E foi feito um trabalho brilhante da BIC, começou aquele negócio de selo de garantia, selo de qualidade, começou a forçar para se ter uma melhor profissionalismo e eliminando aquelas empresas muito fajutas, né? E conseguiu um resultado brilhante. Hoje, mais de 60 países consumidores de café usam o mesmo procedimento que a BIC estabeleceu no Brasil para colocar ordem na casa, né? E hoje nós temos aí na faixa de 6 quilos por habitante ano consumo. Nós tínhamos 4, caímos para 2 e voltamos para 6. E só para vocês terem uma ideia, né, o país que mais consome per capita no mundo, a Finlândia, são 12 quilos por habitante ano. Então, o pessoal lá toma 1 quilo de café por mês, cada pessoa lá. E da Escandinávia como um todo, né? Finlândia, eu tive a oportunidade de frequentar a Finlândia, porque o meu chefe ficava na Finlândia, um período que eu trabalhava na Nokia, né? Eu era diretor no Brasil e o CEO ficava na Finlândia. O pessoal toma café mesmo. E aí toda a Escandinávia, Suécia, Dinamarca, Noruega, é tudo na faixa de 10, 11. A Finlândia está um pouquinho na frente, que ela vai até lá em cima, na Lapônia, né? Na terra do Papai Noel, a turma bebe café mesmo. Impressionante. O Brasil... Eu bebo canecada de café, então. Exato. Eles são movidos a café, né? Para poder tirar. Mas é frio de menos 50 graus, né? O pessoal gosta, toma café até para esquentar mesmo, né? E o Brasil, desses países consumidores, dos produtores, o Brasil é disparado o que mais consome. A África não consome quase nada. Colômbia consome menos de 2 quilos por habitante. Então o Brasil é um exemplo de produção e de consumo de café. Os Estados Unidos, que é o maior consumidor de café do mundo, per capita perde para o Brasil. É porque tem bastante habitante, né? E está tendo café na China mesmo? Tem. Nós hoje mexemos com 5% do mercado da China, em termos de colocação de café. Eles estão produzindo um pouquinho no sul da China, mas é pouco, 3 milhões de sacas, é irrisório perto do mercado que é lá. E para nós é uma surpresa, né? Porque tinha sempre aquele preconceito de chá, que não ia tomar café. Na verdade, são complementares, né? Toma chá à noite para dormir e café de manhã para acordar. Então, na verdade, ali tem um potencial muito grande de crescimento, né? Eles começaram por cima, começaram a tomar café de qualidade. Teve uma feira em Shanghai, o nosso pessoal estava lá e viu um chinesinho lá tomar uma xícara de café, fazendo a conversão de yuan para reais, pagou R$700 numa xícara de café. Quer dizer, ostentação beber café finíssimo lá, sabe? Então, a hora que a coisa ficar mais para a turma do popular, haja café. O chão de fábrica para tomar gosto? Aí vai ter que ter muito café para tratar da chinesada lá. Mas então é um potencial muito bom para nós, é uma oportunidade grande. Depois ainda tem a Índia, né? A Índia também, a hora que começar a ficar com mais gosto pela coisa, né? Eu lembro quando eu estava formando, estava fazendo matéria de café, o professor meu falou assim: se os chineses que aprender a beber uma xicrinha de café por dia, nós não viemos fazer café para esse povo. A ideia é essa. Hoje no mundo são 3 bilhões de xícaras que são tomadas por dia, né? 3 bilhões de xícaras de café. Se os chineses começarem a tomar, vai para 4 bilhões, 5 bilhões. Exatamente. É muito. Ok. E das instituições, a gente já falou de algumas, já que já estava falando da OIC, do mundo, né? A plataforma global do café. O que você pode pontuar para nós sobre ela? A GCP, Global Coffee Platform, ela tem muita preocupação em estar equalizando essa questão. Hoje também um brasileiro, que é o presidente, o Carlos Brando, nós somos conselheiros lá, e a preocupação dela é estabelecer formas que equilibrem, né, a questão de utilização de defensivos, a questão de limites máximos de resíduos dentro do café, e também a forma de manuseio desse café, a parte social também, de ter a questão de não ter trabalho escravo. A plataforma global se preocupa com esse tipo de coisa. E ela tem participantes de vários países do mundo. Logicamente, quando você olha, eles criticam muito o Brasil, mas quando você compara nós com a África, é um negócio impressionante, não tem nem como, né? A questão, por exemplo, de direitos humanos, né? Enfim, vai comparar Brasil com o Vietnã, o Brasil com a África, não tem nem jeito, né? Então, mas ela está ali para equalizar, está ali para a gente sempre está olhando, está comentando e está buscando dali formas para melhorar o nosso trabalho aqui dentro, né? E indicando para eles formas também que eles possam estar trabalhando de uma maneira mais humana, de uma maneira mais saudável, né? E essa briga sempre tem um fundo comercial. Essa questão dos LMR, do limite máximo de resíduo, eles aumentam o deles lá e diminuem o nosso, né?
É impressionante a cara de pau, né, do europeu. Nas certificações de café, tem alguma coisa a ver com essas entidades aí? Sim, normalmente eles buscam, né, a certificadora busca pegar um parâmetro dessas entidades para colocar como regra, né? Sim. E a gente tenta amenizar a coisa, tenta fazer de maneira adequada. Não dá para, por exemplo, a agricultura tropical é muito diferente da agricultura temperada, né? Você que é agrônomo, poxa, lá chega um tempo de frio, mata as pragas todas, né? Sim, Temperatura abaixo de zero, zero. Aqui nós não temos isso. Aqui, se nós não controlarmos praga e doença, nós não temos um inverno para fazer a asepsia, né? Sim. Então nós temos que ter esse tipo de produto. Esse negócio de agrotóxico é um absurdo, né? Senão tem que falar humanotóxico, né? Que é a mesma base dos remédios para o ser humano, é a base do remédio para as plantas, né? Então taxaram isso com esse nome pejorativo, né? Tudo com fundo comercial. Apertar a gente aqui para criar uma dificuldade para que o Macron, com a turminha dele lá, com aquela coisinha fraca deles lá, consiga competir com a gente. Não tem a mínima condição, né? Então a gente tem que ter esse cuidado O mercado é soberano, né? Então eles estão usando a ferramenta que eles têm para poder... Exato. Mesmo que desleal, mas para poder tentar... E cabe a gente falar de forma, inclusive, adequada, né? Não adianta a gente também mostrar brigar. o que é o bom, o que é o certo. Não tem... Mostrar o caminho que está sendo tomado, as coisas certas estão sendo feitas. Exatamente. E o pessoal coloca a lupa no problema, a gente tem que colocar a lupa na solução, as lupas e clarear a solução. A quantidade de solução que nós temos aqui Do mesmo jeito que eles investem nesse marketing pejorativo, a gente tem que investir no marketing. Exatamente. E falar com a exaustão, mostrar o que de bom a gente tem. De fato acontece, né? Exato. Muitas vezes não é verdade. Nós estamos na frente de todos os países aí, tranquilamente. Só que nós temos que inventariar, mostrar, levantar tudo que nós fazemos de bom e mostrar. Insistentemente, né? E mais uma vez a importância do produtor estar com sua gestão em dia, estar com informações anotadas em dia, que ele consegue provar a partir da gestão dele que o uso de defensivos que ele tem na propriedade não é o que falam, né? Então, assim, não é só saudável para o produtor, como gestão, ser bem organizado, como também para a produção dele, no geral, conseguir não perder mercado, não atrapalhar em nada, ele conseguir provar de forma mais fácil o que ele tá fazendo. E falando nesse sentido, o produtor, falando de saúde, né, falando dos agroquímicos, do remédio pessoal, queria que você falasse também um pouco sobre o SPA, né, que é um plano de saúde mais voltado para o agricultor, não é isso? Sim, é uma oportunidade interessante. Nós somos conselheiros lá também, o plano de saúde para o produtor. Existia uma máxima, né, que o produtor, a classe médica, imaginava o produtor rural como abastado, né? Então ele era muito afastado de qualquer tipo de plano, de qualquer tipo, eles achavam que o produtor tinha condições de se manter. Então qualquer doença num passado aí não tão remoto, o produtor tinha que acabar vendendo uma parte da fazenda para tratar uma doença mais grave, né? E aí nasceu esse SPA, que era um plano para o produtor. Nós, lá atrás, começou no estado de São Paulo, nos idos de 90, início de 90, um plano que fosse para o produtor. E deu muito certo. Um plano de autogestão que a gente fala, que a gente gere essa condição para poder ter a saúde do produtor rural. Hoje nós temos mais de 25 mil vidas, é um plano de sucesso. A gente consegue pagar melhor para o médico da concorrência, né, e cobrar menos do produtor. Um plano muito bom. Eu me lembro quando eu aposentei, tinha um plano de saúde muito bom de empresas multinacionais, e eu preferia abandonar isso. Eu tinha como um dos benesses, né, de ter aposentado na empresa, poderia manter aquele plano. E eu troquei pelo SPA. Ele tem realmente uma abrangência muito interessante, tem várias categorias que você pode escolher ali, pagando um pouquinho mais, um pouquinho menos. Muitas facilidades, né? Nas melhores do Brasil, em São Paulo, Belo Horizonte, Rio, nós temos convênio com os hospitais e com clínicas especializadas. E esse plano está ligado direto para o produtor? Tem que ser produtor rural para ter acesso a ele, né? E aonde que o produtor tem que procurar para fazer isso? Por exemplo, na Minasul, hoje quando nós começamos há 6 anos atrás, nós éramos a 5ª empresa, hoje nós somos a maior empresa dentro do SPA, e o maior número de vidas dentro do SPA. Então, sendo... geralmente cooperativas, né? Tanto de produção geralmente como de crédito. Como de crédito. E a pessoa sendo produtor, ele pode buscar esse plano diretamente, mas numa cooperativa ele já tem O SPA é nacional? É nacional, ele é nacional. E na nossa região, acho que dificilmente um produtor não é cooperado em alguma cooperativa, tanto de crédito como de produção, né? O acesso dele vai ser
basicamente por aí, né? O SPA é nacional, mas ele está muito no interior de São Paulo e Minas Gerais, né? Que nasceu ali e está por aqui. Mas qualquer pessoa que for produtora, nós temos convênio em todo o país aí, né? E, inclusive convênio com outros planos, né? Com a Unimed, por exemplo, a gente tem convênio. Hoje quem mais paga a Unimed é o SPA, porque aqueles nos pontos aí onde que nós não temos clínica, não temos médico, a gente contrata a Unimed para fazer o trabalho. Exatamente, para não ficar sem serviço. É o que a gente está falando mais no podcast da semana passada, sobre o produtor aproveitar as plataformas que já existem, né? Por exemplo, a SPA não tem naquela região, ela paga para a Unimed. O produtor que é pequeno, que não precisa ter uma máquina de limpar, ele poderia juntar com o outro e limpar o café no mesmo lugar. Assim, não enxergar como concorrente, enxergar como um jeito de facilitar e melhorar para o seu cliente, no caso. Intercooperar, né? Diluir custo. Exatamente. Isso nós temos no Paraná, por exemplo, né, exemplos de uma intercooperação muito mais apurada, né? Bem mais evoluída. Muito mais evoluída. Não tem ciúme, não tem bairrismo, não tem nada. Tem ego. Não, ego. Nós temos situações no Paraná, por exemplo, que os proprietários não têm cerca. Eles plantam, né, o cara tem 10 hectares, ou tem 20, tem 30, tira a cerca, planta tudo junto e divide proporcionalmente. O adubo, a produção, facilita a operação daquilo ali, né? Não tem cerca, não tem manobra de máquina. Da hora. Exatamente. É muito mais evoluída a condição de entender o que é, como é que é bom para todos, né? É proporcional, O mineiro desconfiado. O mineiro tem um problema sério. Eu quebrei a cara, porque quando eu cheguei nesse mundo cooperativo, eu achava que a inteligência era maior do que a vaidade. Infelizmente não é. Mas é questão de cultura, né? Hoje eu entendo que não é maldade, não, é cultura daquele lugar, né? As pessoas gostam, né, mais bairrista e tal. Ô, compadre, quantos sacos de café você correu? Deu pro gasto. Não pode falar, senão o outro vai pegar emprestado. Falar que tem muito, cresce muito. E é emprestado. Mas tem melhorado, as gerações vão mudando, né? E o pessoal vai evoluindo, né? Vendo que não tem outra saída que não seja essa evolução, né? E até mesmo o mecanismo de mercado mudou, né? Antes, aquele negociador que queria ganhar para espremer o pescoço do outro, já está saindo da praça, né? A política do ganha-ganha numa negociação hoje em dia, acho que é a principal que tem virado, e a pessoa que faz o negócio uma vez e não faz mais, ela sai do mercado. O que está sempre fazendo, está agregando valor e girando o seu produto e fazendo o produtor, o seu cliente crescer, ele está melhorando e está crescendo, e o cliente crescendo, comprando mais, e todo mundo vai ganhando. É o ganha-ganha que o nome já explicita o que é. Luciano Topomais, estamos chegando no final. É isso aí. Mais alguma Felizmente, pergunta? Né? Alguma pergunta, alguma dúvida que ficou no caminho? Eu acho que o Zé Marcos foi bem claro aí. Eu queria agradecer a sua presença aqui. Eu acho que foi uma didática bem na linguagem que todo mundo queria escutar. Pessoal, o produtor entendeu quem bem direcionado a todos nós, né? Principalmente o produtor de café, entender quem está representando ele, como que é, e o que ele tem que procurar e entender, e quem que ele tem que cobrar, né? Porque muito o produtor fala, onde está indo o dinheiro que a gente paga o juro do banco, não sei o quê, onde investe nisso, investe aquilo. Isso eu acho que você explicou muito, foi bem às claras. O pessoal precisa de perceber, né, e muito importante é ele entender que ele é um empresário. E quando ele assume uma atividade econômica, vem junto o risco, né? E não adianta ele terceirizar o risco ou o erro. E responsabilidade. Correr atrás de informação. Ele tem que se formar, e tem que ter a informação e tem que saber usá-la, né? Tem que ter a formação para usar a informação. Porque tudo que você falou aqui, para mim, foi muita novidade. Muita novidade. A gente que vive nesse ramo, nunca tinha participado de uma conversa dessa. Eu acho assim que foi um dos melhores podcasts assim, de coisas que a gente pode aproveitar sabendo onde está sendo direcionado essas coisas. Então, assim, para entender como o mecanismo funciona, o mecanismo onde ele está chegando, né? É muita entidade, muita instituição que está aí para... Eu via falar de Funcafé e nunca sabia o que era isso, assim. Aí também a gente nunca tive curiosidade de perguntar também o que era, mas eu fiquei muito satisfeito. Estão as ordens lá para esclarecer essas oportunidades que nós estamos tendo de participar dessas instituições.
dá uma visão geral da coisa, né? E a gente busca entender e aproveitar da melhor maneira possível, fazer isso chegar no produtor e que ele entenda também, né? E aí isso não é filantropia, isso não Com é... certeza. Não é esmola. Não é mágica, né? Não é mágica, ele tem que saber que aquilo tem que ter uma responsabilidade. Tem a parceria de responsabilidade, tudo tem um ônus e o bônus, né? Exato. Mas, assim, quando a gente compara com o resto do mundo, a possibilidade da cafeicultura brasileira é muito grande e o amparo que ela tem também é muito grande. Por mais que as pessoas às vezes não percebam, né? Uma pergunta mais capciosa. Em relação às outras culturas, como você enxerga o café em relação às outras? A gente já foi uma cultura muito importante, hoje devemos ser quinta, sexta. Hoje o café já foi o principal item de exportação do país. Hoje ele dentro do agro ele subiu para quarto por causa desse preço, mas ele chegou a ser 12º dentro do agronegócio. E ele foi o primeiro do país, quer dizer, ficou longe de tudo isso aí. Então a gente tem que ter noção. A importância do mercado dele não é tão grande mais. Eu queria só um leve superficial mesmo, comparação. O que as outras culturas têm de melhor, o que o café pode aprender com elas e está fazendo, e o que o café está à frente delas, vamos falar assim. Pensando em soja e milho, que seriam as primeiras, né? A grande vantagem dessas culturas, vamos dizer assim, mais simples, né? Você veja bem, a soja e o milho, né? O algodão. Mas a soja é a primeira disparada hoje do país, né? É uma facilidade muito grande. Tempo, né? De manuseio, né, de cultivo, né? O café tem uma desvantagem pela complexidade dele, né? Mas então essa vantagem que a soja tem de facilidade de cultivo, de quantidade, o café tem do outro lado a qualidade, você pode distingui-lo na qualidade. Então eu acho que é muito importante o produtor estar preocupado em fazer qualidade, né? É claro, usar tecnologia para reduzir o seu custo. Se nós pudesse pegar o pezinho de café, chacoalhar e jogar dentro da colhedeira, já guardar lá dentro do caminhão, né? Você pode pensar nisso, colher. Eu me lembro uma vez um colega aí que pensou em plantar café para uma colheita só, cortar e bater igual arroz. Uma vez só, não podia ter frustração de safra, que ele ia ser muito bem tratado, plantar meio por um, e colhia tudo e batia e deixava brotar de novo, né? Então, ideias podem aparecer de qualquer jeito. Mas o principal do café que eu vejo, comparando, né, é a questão da qualidade. Hoje a fruta café tem mais cromossomo do que a fruta uva. Então o café dá muito mais aroma e sabor do que o vinho. Ele foge da commodity e vira um item gourmet, né? Isso. E outra coisa, todo mundo quer comprar uma história atrás da xícara, né? Então o café tem essa característica. Nós temos 8 milhões de pessoas envolvidas com café, né? São quase 300 mil produtores no Brasil e o pessoal que trabalha ali. E a turma lá fora dá muito valor naquele negócio. Eles parecem que eles gostam de história triste, de gente, dificuldade. E isso é um problema que culturalmente o produtor, principalmente o cafeicultor da nossa região, ficou aquele coitadinho, que ele é tem que ser pagiado, né? Que tem que quebrar isso, mas tem que manter para poder vender. Exato. Uma faca aí de uma linha tênue para poder cruzar. Eu acho que dá para fazer as duas coisas, né? A pessoa manter a tradição, mas melhorar, né, de vida, não precisa sofrer, né? Você pode ter um carrinho bom, pode ter lá uma casa boa, né? E manter aquela forma de tratar o café com carinho, né? O pós-colheita. Uma coisa é o particular, outra coisa é a empresa, né? E o pessoal consegue perceber isso lá fora, essa diferença. Então, se ele faz uma cafeicultura orgânica, por exemplo, não precisa ser radical demais, mas se ele tem uma estação, uma geração por exemplo, de energia solar, ali já vai colocando a coisa de forma redonda, né? E um tratamento carinhoso com o café do pós-colheita. Vai fazer qualidade e isso vai ser percebido lá fora, né? Então, comparando as duas coisas, eu acho que o café tem esse trato mais apurado, né? Os outros commodities são mais, eu diria, mais bruta, né? Você faz de forma mais na quantidade. O café tem que preocupar um pouquinho mais com a qualidade, né? É a grande diferenciação que eu vejo. Diz que a longo, não que vai virar tudo, mas essas outras culturas não conseguem fugir da commodity, né? Isso. Elas não tem como... Hoje em dia eu não consigo vislumbrar uma soja gourmet, não tem como, porque ela vem para virar outros produtos, né? Ela não é um produto que vai ser entregue. E o café vem fazendo essa virada, né? Aos poucos. Lógico que não vai ter mais café gourmet, não sei, às vezes pode também, né? Mas ele virando gourmet, ele vai agregando valor e vai ter uma parte que é commodity, que é o giro geral. A qualidade, acho que nós temos alguns estágios, até não precisa chegar só no gourmet tudo, mas tem o especial, tem o superior, né? Tem uma porcentagem disso aí no Brasil hoje, de café commodity e especial? Sim, tá aumentando bastante o percentual de café especial.
Esse ano, para você ter uma ideia, a Minasul colocou 300 mil sacas de café de qualidade, café especial no mercado, né? Colocou, quando eu digo, conseguiu vender como especial, café pontuado. É uma quantidade bastante interessante. 300 mil? 300 mil em cima de? Um pouquinho mais de 1 milhão. Então, quer dizer, nós estamos chegando em quase 30% de café especial. Isso era 19% há pouco tempo atrás, 15%, 12%, era muito menos, né? Então, eu acho que teve um avanço muito grande. E você conseguiu colocar isso no mercado. Outra notícia boa. Outra notícia boa, sim. E se colocar isso no mercado, realmente um privilégio. A Minasul começou a exportar em 2016. 3 anos depois nós já éramos o segundo exportador do Brasil, entre as cooperativas, mantivemos essa posição. E nesse período todo, nunca tivemos um container, já exportamos milhares de containers, nunca tivemos um container colocado à disposição em nenhum porto do mundo por não conformidade, né? Que você vendeu e chegou lá... Era outra coisa. Refugou. Nós nunca tivemos um container refugado. Isso é muito importante para o país, né, e para a cafeicultura, né? E é claro para o produtor, né, que vai receber isso aí como... né? Bom, em termos de comparando então as commodities, é isso aí. Eu acho que o café pode realmente ser diferenciado. Ele vai ganhar na agregação de valor, né? Exatamente. E é claro que depois lá na frente a gente conseguir industrializar aqui, melhor ainda, né? Porque aí você sair daqui industrializado, aí, né? Poxa, aí é muito mais vantagem. Só para completar também, a gente falou que já estava despedindo e começamos a perguntar outras coisas. Explicar para o pessoal por que o café não é comercializado aqui. As taxas que tem de entrada. Sim, as barreiras comerciais de entrada são muito grandes. Muita gente não sabe. Fala, por que o Brasil não vende pronto o café? Pronto. Você chegar com café torrado na Europa, eles vão meter 40% de imposto de entrada. Aí você não consegue competir com o café de lá. Então, por isso que a gente vai contornar isso. A Minasul tem planos. Nós temos um planejamento Minasul 2030, estamos cumprindo. Lá em 2019, nós temos um planejamento para 10 anos para frente. Estamos... A cada ano que passa, a gente acerta o próximo ano, né? Estamos caminhando, mas nós vamos chegar a ter essa condição sim, tá? De ter a condição de estar colocando o café lá fora industrializado. Talvez ele seja até industrializado lá fora mesmo, mas com a gente capta aqui, tem uma joint venture, por exemplo, por aí, né? Tem uma estratégia que a gente tem, como estratégia a gente não abre, mas estamos caminhando para isso. Vamos ter que ter esse tipo de coisa sim. Mas aí para o produtor entender que o Brasil só não faz essa verticalização da produção porque é taxado pelos importadores. Então, exatamente, é uma forma de proteger o mercado deles lá. Exatamente. A Alemanha vive disso, né? É o maior exportador de café torrado, você tem um pé de café. Exatamente. Mas então, papai, muito obrigado. Suas considerações finais, se tiver mais alguma coisa para estar falando aí, a gente agradece muito aí seu tempo desprendido para nos ajudar aí no nosso podcast. Para mim foi uma honra, um prazer, né? Espero ter contribuído com alguma coisa. Estamos lá às horas, nosso trabalho lá, nossa sala não tem as paredes são de vidro, não tem porta, então está aberto para qualquer hora, para qualquer produtor, para qualquer que quiser lá trocar ideia com a gente, é um prazer. E eu vejo que essa experiência de estar numa cooperativa depois de ter aposentado, ter brigado num mercado muito violento aí, pelo mundo afora, é muito gratificante, né? Uma forma de trabalho que é o caminho, principalmente para a cafeicultura, né? Que no nosso caso, por exemplo, 87% dos nossos produtores são pequenos proprietários. Então, a única forma de vingar uma atividade dessa é através do cooperativismo, né? Embora complexo, né, a coisa, porque na cooperativa o seu patrão é seu cliente também, você fica no meio ali, né? Mas é muito gratificante você poder contribuir de alguma forma, e trabalhos como esse que vocês estão fazendo, né, são excelentes, né, para poder levar conhecimento, levar um pouco de informação, e realmente é um prazer estar podendo participar aqui. Obrigado pelo convite. Show de bola. E agora eu lembrei de mais, eu vou ficar lembrando de pergunta o tempo inteiro aqui. Como o sindicato dos produtores de Nepomuceno, e não tem nada a ver mais com família, a gente acredita muito na... Lógico que se Nepomuceno tivesse uma cooperativa forte lá atrás, iríamos apoiá-los. Mas hoje tem que apoiar o produtor nepomucenense e aproveitar as 4 que estão lá dentro. Sim. E a Minasul está indo para lá agora. Queria que você falasse aí da construção, como que tá, para quando deve estar saindo aí e o que vai ter em Nepomuceno da Minasul. Tá. Nós já queríamos estar lá presente de uma forma mais estruturada. Infelizmente tivemos algumas decepções até com o governo local, mas a gente espera que isso seja recompensado. Esse ano, sabe uma hora. Esse ano nós já éramos estar com a obra adiantada. Nós vamos construir um armazém e um escritório de negócio. A loja, nós vamos ter uma loja virtual, porque é muito caro você manter um estoque, você manter porta aberta. Então o produtor conseguindo se acostumar com a compra
online e ficar ali receber em 24 horas, receber esse material que vem de um centro de distribuição, vai baratear demais o custo para ele. Ele só tem que se preparar um pouquinho para não estar com aquele negócio, aquele imediatismo de chegar lá na loja para comprar e estar saindo com aquele negócio na mão. Se o produtor se planejar, a gente consegue colocar um preço muito bom. Então nós vamos ter lá um escritório de negócio, queríamos estar com esse armazém pronto para essa safra, vai estar um pouco difícil, porque nós estamos 3 meses com a obra parada em função da chuva, né? Chuva também. Mas nós vamos estar atuando esse ano lá e vamos custear o transporte de quem for entregar café conosco, o armazém não estando pronto, a gente vai custear o transporte até o primeiro armazém nosso, provavelmente Lavras ou Caminho da Cachoeira, tá? Mas vamos estar presentes lá esse ano, como estivemos, e até o final do ano, com certeza, durante a safra, com o armazém pronto, bem instalado e com o escritório de negócio. Bom demais. Luciano Topomais, muito obrigado. Obrigado a todos. Queria lembrar também que nós estamos fazendo um programa gravado, mas todos têm o telefone meu e do Bruno. Do sindicato. A gente está precisando de ideias, saber o que vocês estão precisando, querem saber, e nós corre atrás. Manda pergunta, manda informação. Toda vez vamos estar divulgando uma semana antes qual será o tema da semana seguinte, para que vocês possam estar mandando informações, perguntas, e a gente vai estar lendo aqui e depois publicando junto com o podcast. Beleza? Segue lá, muito obrigado. Segue a gente, curte, compartilha, chama um amigo. Manda o like. Manda o like, faz o joinha. E estamos aí, YouTube, Spotify, e estamos à disposição lá no sindicato, junto com a Topomais. Muito obrigado. Alô, gente, obrigado. Abraço.